Outro mito que eu quero. Não tá no nosso roteiro, mas é um mito que eu quero tirar. Cara, Tem não, pessoas que cara não para, sofrem hein? de dor na coluna. Eu falo porque eu tenho problema no quadril. Não É, é problema, eu tenho caso da dor. barriga, né, doutor? Fala, velho. Eu ando de moto, às vezes eu Aham, fico é. com aquela dor no quadril. A pochete. Mas, por exemplo, pessoas que sofreram de hérnia ou pinçamento, eu não sei os termos aí. Tem pessoas que restringem a musculação, o fortalecimento físico por causa dessas dores. Isso é real ou a pessoa tomou a decisão porque quis? Ou o médico realmente prescreve? Ah, eu não vou, não faça academia, não faça um exercício Bom, físico. boa pergunta, hein? Vamos lá. A visão atual, tá, é que o paciente tem que ter mobilidade, o paciente tem que estar e também é minha opinião, tá? O Claro. paciente tem que estar com o corpo dele preparado para o que ele vai ter que fazer, certo? Uhum. Você, na minha visão, você chegar para um paciente, para uma pessoa e falar assim, olha, você, sei lá, o cara tem 35 anos, você vai falar para alguém e falar assim, você nunca mais vai poder jogar futebol. Você fala para uma mãe da mesma idade, ó, você nunca mais vai poder carregar seu filho no colo. Não, não é por aí. Não Uhum. é por aí, né? Tem jeito, né? A gente tem que, na minha concepção, o paciente tem que se preparar, tem que se fortalecer para poder fazer aquelas coisas que são do dia a dia dele. Eu acho uma sacanagem, por exemplo, você está atendendo um paciente, ele trabalha com alguma coisa e você fala, pô, larga seu emprego. Nossa. Como é que, quem que pode largar um emprego hoje, sabe? Enfim, É nesse ponto que eu queria chegar, sabe? Se é uma decisão que muitas vezes não é do médico. Ele e, nem foi. né, Ele fala, e, né? e a atividade física, se eu, sei lá, se chegasse Deus no meu consultório, baixasse e falasse assim, ó, Eduardo, agora você tem que escolher só uma coisa para tratar seus pacientes, Uhum. seja remédio, seja em cirurgias. Se eu tivesse que escolher uma coisa, eu ia falar atividade física. Atividade física. Porque a atividade física, Sério? ela muda assim o panorama de quem tem um problema na coluna. Não só problema na coluna, né? Tudo, né? Mas a atividade física acho que é a melhor maneira de você se prevenir, de você evitar ou diminuir a chance de acontecer alguma coisa que vai acontecer com a gente, que é degenerar, né? Vocês estão Então, assim, escutando isso aí, galera? faça atividade física, porque tem muita gente que chega no consultório e fala, pô, comecei a ter dor faz 6 meses, aí eu parei de ir na academia e eu vim só agora. Falei, pô, esse cara tá 6 meses sem fortalecer, sem um diagnóstico, né? Talvez se ele tivesse com um profissional adequado falando faz tal fortalecimento e tal, ou às vezes ele tá fazendo um exercício que tá arrebentando a coluna dele por não tá bem orientado, né? Não tá bem assistido. Sim. Enfim, quando a gente fala de a atividade física é muito mais benéfica do que maléfica para alguém na coluna, né? A gente Sabemos tem, bem disso. a gente foi para um desafio, né, na Shark Fitness, o Uhum. Gui Tubarão pegou a gente para Cristo aí. Cara, mas vou falar, eu odeio academia, né? O Tadeu sabe disso. O Tadeu também não gosta muito. Eu não curto academia não, mas eu vou. Mas assim, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Pelo contrário. Você falar, vamos jogar tênis, eu vou na hora. Você falar, vamos pra academia, cara do céu. Ainda às 6 da manhã, ter que acordar às 5, aí já piora. E a gente fez esse desafio, cara, vencemos esse desafio assim na. Vou te falar, o Gui Tubarão foi um fantástico pra gente. Porque você odiar uma coisa e você começar a fazer, e aí os benefícios começaram a aparecer. Eu falo, até me emociono um pouco, porque, cara, a gente era muito. A gente jogava tênis. Toda vez que a gente terminava o tênis, a gente saía com dor ou saía passando mal. O Tadeu saía com dor, eu passava mal. Escurecia a Eu vista. comecei a jogar tênis há 8 anos atrás. Faz 8 anos que eu jogo tênis. Eu nunca saí da quadra sem dor. Nunca. Isso. É o que ele falava pra mim. Aí piorou quando eu quebrei o pé no acidente de moto. Aí piorou. Porque aí dói o pé, dói o joelho, dói tudo. Porque você força um lado, não força o outro, ferra tudo. E nós começamos a fazer academia. É. No primeiro mês que a gente começou a fazer academia, a gente já sentiu que a gente perdeu peso. E eu fui jogar um jogo de ranking. Aí eu cheguei. Que é mais intenso, né? Sim, sim. Eu liguei pra ele e falei assim: cara do céu, mano. Eu joguei 1h30 de jogo, joguei bem, ganhei e não tô sentindo uma dor, cara. Meu joelho tá. Ele tá falando até. Ele tá dando até risada.
porque não sentia uma dor, cara. E é por isso que eu falo. E a gente era todo atrofiado. É. Você chega lá, você não consegue levantar o peso. Assim, se seu braço não ficar assim, o outro fica curto, né? Não, e a gente percebe, por exemplo, eu no Eu Tadeu, tenho. a gente vê a cifose, né? O Tadeu tem aquela Eu tenho. protuberância Sim. assim. Eu tenho Hoje tá sério. menor. Então, assim, visualmente eu consegui ver algumas coisas que eu não consigo me ver, mas eu consigo ver o Tadeu. Então eu até falei com o Gui, falei, Gui, você já olhou a coluna dele como tá diferente do dia que ele veio e hoje? Então, assim, são situações que você falou sobre se Deus descesse agora e falasse isso, pra mim deixou muito bem claro que isso aconteceu comigo. Uhum. Por exemplo, eu ando muito de moto. E, cara, eu sentia dores porque muito tempo em cima de uma moto. Né? Trepida. E tudo. hoje eu não sinto. Academia no tênis, parei de passar mal, porque Uhum. começou a me dar condicionamento. Então, cara, é por isso que eu perguntei sobre coluna. Tem gente que para de fazer exercício físico por uma dor e às vezes ele vai piorar essa dor em vez de melhorar. Sim. Né? E quando você Sim. falou isso pra mim, eu falei, cara, então a minha percepção não é tão errada. Porque eu já tinha ouvido isso de personal. Né, de outros personagens. Cara, você tem problema na coluna? Vamos trabalhar o fortalecimento, porque a tua musculatura fortalecida, menos você vai, né, eu acho que pinçar ou, né, o médico sabe melhor do que eu. Então a gente percebe muito isso no desenvolvimento do treinamento. Sim. E a gente sai morto, cara. Judiado. Na verdade, para qualquer não, né? Mas para várias modalidades, você tem que estar bem treinado. Você quer jogar basquete? Você quer jogar pai da Tem que vida? fortalecer. Você quer jogar futebol? Tem que fortalecer. Você tem que, sei lá, vôlei, o que seja, kickboxing, o que seja. Você tem que fortalecer, né? É uma visão muito mais atual, né? Hoje, por exemplo, jogador de futebol, o cara tá na academia, tá com um profissional dele. Eu tava no fim de semana falando com um colega que é ex-jogador de futebol. Ele falava, meu, na minha época não tinha nada, todo mundo se arrebentava, eu operava o joelho não sei quantas vezes. Então, assim, a questão do fortalecimento muscular para prática de qualquer atividade física é extremamente necessário. Senão você vai se machucar, uma hora vai se machucar. Ainda mais pra depois dos 40, né? Mais ainda. Mais ainda. Mais né? ainda. Você pratica muito esporte, não? Hoje sim, eu também não gostava, não fazia gostava? nada. Você pode colocar uns 10, 12 anos, acho que atrás. Pela forma física, você deve praticar todo dia, né? Eu não fazia nada, então eu estava mais pesado, com massa muscular muito baixa, enfim, gordo. E não fazia nada e eu comecei a treinar porque comecei com dor nas costas. Aí tava com dor nas costas, operando. E aí na época a minha esposa marcou uma consulta para mim, uma consulta não, marcou um treino para mim que eu nem sabia que eu ia, me avisou que eu ia naquele dia e fui fazer esse treino. Quando eu vi, comecei a treinar, mas não aderia, né? Eu chegava à noite, eu marcava uma reunião, atrasava um pouquinho o consultório. Sempre dá uma desculpinha pra não ir. O que melhorou, o que me mudou, o que fez, foi a Girou a virada de chavinha. chave, foi num dia que eu lembro que era uma sexta-feira que suspendeu uma cirurgia de manhã. Eu liguei pro meu personal, falei, Fabiano, vamos repor aquela aula de ontem, amanhã de manhã? Ele falou, vamos. E a atividade física de manhã para mim foi tão legal, tão bom, deu tanta disposição que daí pra frente eu comecei a fazer de manhã, 3 vezes na semana, e depois 5 vezes na semana. Hoje eu treino 5 vezes por semana na academia, pelo menos 2 vezes de kickboxing à noite também. Que show, Então, cara. é necessário. A gente tá